Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa quarta-feira mais do que especial, no Centro Espírita Manuel Maria da Silva, Cantinho de Jesus. Estamos completando 75 anos de trabalho, de atividades, de poder levar a tantos corações, encarnados, desencarnados, o lenitivo em nome do Cristo. E durante essa semana, nada melhor do que, em nome do Cristo, termos a mãe dele junto a cada um de nós. Maria de Nazaré, trabalhadora incansável, com o seu trabalho, com a sua dedicação, com o seu amor, com o seu carinho de mãe, levando aos corações. E durante um bom tempo, nós já tínhamos a intenção de trabalhar este tema, suicídio. Mas devido a várias questões, o momento chegou. E Maria de Nazaré abraça-nos neste momento, como vem abraçando esses nossos irmãos. E é preciso aqui colocar que muitos de nós sabemos disso. Dentro da doutrina dos Espíritos, pelos esclarecimentos, pelo conhecimento já, e somos detentores, já fomos suicidas, diretos. Porque sabemos também do suicídio indireto e que veio com uma grande revelação através das obras de André Luiz, abrindo espaço para que o trabalho de nossa irmã Ivone do Amaral Pereira pudesse vir a lume pela Federação Espírita Brasileira na década de 50. Falar de suicídio precisa ser falado com delicadeza, com suavidade, com amorosidade. Porque todos nós que aqui nos encontramos trazemos em nossos campos íntimos fragilidades nos departamentos das emoções, dos sentimentos, dos desejos. E muitos desses, como sabemos, se arquivam no departamento da memória. Narra-nos o texto do Apocalipse que muitos, ao ver em si a consciência chamar para a realidade, tentam se esconder de si mesmos. Caí sobre nós, diz o texto, e escondei-nos da face daquele que é a verdade, o caminho, a vida na terra, Jesus. Uma semana de comemorações que vai para além do plano físico. Irmãos de várias partes da psicosfera da Terra reúnem-se neste momento, e por que não dizer, não somente do Brasil, mas de outros planetas, de outros continentes. Também planeta, não tem problema nenhum, né? O pensamento, a mente, sabemos que não precisa
se transportar no campo do elemento material. E esses irmãos nossos que aqui se encontram no plano espiritual precisam se sentir acolhidos por todos nós. Porque durante muito tempo nós os espantamos. Já pensou você chegar em sua casa, abrir a porta e ver o ente querido já desencarnado há bastante tempo? O que você vai fazer? Você vai correr? Você vai desmaiar? Você vai fechar a porta? Ou você vai querer abraçá-lo? A realidade da vida vem sendo direcionada pelo Cristo de uma forma mais efetiva há 6.000 anos atrás. E aqui nós nos encontramos hoje, nas comemorações dos 75 anos desta casa, que carinhosamente adotamos o nome Cantinho de Jesus, que é o cantinho de todos nós. É o meu cantinho, é o cantinho de cada um de vocês que aqui se encontram. E o objetivo de uma casa espírita, e este é o maior desafio, é podermos aprendermos a convivermos uns com os outros, acolhendo com amor, com respeito. É o desafio para o Espiritismo. Porque muito tem se comentado, as redes sociais, a internet, a inteligência artificial, faz parte do progresso humano e do desenvolvimento do espírito, mas é necessário aprendermos a nos acolhermos uns aos outros. É o desafio da casa espírita. É o desafio do espírita cristão. Respeitar, compreender, amar, perdoar. Palavras essas que nós até cantamos na oração de São Francisco, mas será que já conseguimos assimilá-las, fixá-las no campo íntimo e vivê-las? O alto, dentro da sua misericórdia, enviou-nos o Consolador prometido. O Livro dos Espíritos, e aqui vai uma opinião pessoal, vou abrir um parênteses. Depois do Novo e do Velho Testamento, é o maior livro da humanidade. Fecho parênteses. Temos essa ferramenta em mãos. É preciso que o espírita aprenda não somente a ler, mas ir para além daquilo que está ali nas palavras escritas, codificadas por Allan Kardec. Estudar a doutrina espírita é um dever. Viver a doutrina espírita é aprendermos a nos tornarmos discípulos de Jesus. Conhecereis os meus discípulos por muito se amarem, ensinou o Mestre. E na questão 957 do Livro dos Espíritos, nós vamos fazer a leitura. Allan Kardec pergunta à espiritualidade superior: quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Resposta: as consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram. Há, porém,
uma consequência a qual o suicida não pode escapar: o desapontamento. Ademais, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns explanam sua falta imediatamente, outros em nova existência. E aqui uma frase um pouco enérgica, mas que é uma realidade que nós não podemos fugir diante das responsabilidades que necessitamos assumir pelas faltas. Dizem a espiritualidade superior: alguns expiam sua falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, se há dor, se há sofrimento, Deus coloca ao lado o remédio para minorá-la. E é dever de todos nós, espíritas, cristãos, trabalharmos os melhores sentimentos, as melhores vibrações a esses corações, para que retomem com fé, esperança, a dignidade da vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque em Ti encontramos a paz, a verdade, o amor. E para suavizar essa noite, nós vamos convidar a nossa irmã Aline, que através da sua musicalidade encantará os nossos corações e que nós possamos, através dos nossos pensamentos, nos unirmos com Maria de Nazaré e toda a legião de trabalhadores, servos de Maria, por todo suicida, em especial também por aqueles que tentaram, mas não conseguiram consumar o ato. Seja muito bem-vinda, Aline. Primeira vez que a Aline vem. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui nesta data festiva. Não pude deixar de agradecer a Deus, mais uma vez, ao nosso Mestre Jesus e à nossa Mãe Maria Santíssima, que é o tema desta noite, que possamos, como disse nosso amigo agora há pouco, entrelaçar os nossos corações nessa noite, elevar os nossos pensamentos e emanar o que há de melhor em nós. Que Deus abençoe a todos, hoje e para todos sempre. Que assim seja. Muito obrigada. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz consagrada, cura minhas feridas, a dor me faz
suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tirando meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, alivia o peso da cruz, interceda por mim, minha mão, junto a Jesus. Vamos juntos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Sempre que meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande a procissão a pedir a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e da alma, a salvação. Pobres pecadores humanos, tão necessitados de vós. Santa Mãe de Jesus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Vamos juntos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Só vocês. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de nós, cuida de nós. De todos.
e refez a minha história de paz, encheu meu ser de luz no meu viver. Jesus me tocou, o amor me transformou, minha vida e o meu ser, minha alma renovou. Quão grande o seu amor por mim, um pecador, muito longe me buscou. Jesus, meu bom pastor. Jesus me tocou, o amor me transformou, minha vida e o meu ser, minha alma renovou. Jesus me tocou, o amor me transformou, minha vida e o meu ser, minha alma renovou. Ave Maria, os seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai nessas terras morenas seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que ficam nas matas. Ave Maria. Cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós, ouve as preces, murmúrios de luz, que aos céus acendem o vento conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Abençoai nestas terras morenas seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas.
Maria, cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouve as preces, murmúrios de luz, que aos céus acendem o vento conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Assim seja. Graças a Deus. Meus queridos amigos, companheiros de ideal espírita, boa noite. Que as bênçãos de Jesus continuem a envolver os nossos corações em muita paz e harmonia. É sempre uma alegria renovada ao nosso coração retornar ao Centro Espírita Manuel Maria da Silva, o nosso cantinho de Jesus. Porque, de alguma forma, nos sentimos também parte dessa história. Quando na época da mocidade, diversas vezes nos unimos em tantos trabalhos, levando a mensagem do Evangelho por meio da arte, por meio da música. Então, retornar a essa casa é reviver também um pouco da minha história. Nós possamos entrelaçar os nossos corações nessa noite festiva, na semana de comemoração dos 75 anos dessa instituição que tem levado luzes à comunidade onde se faz presente, aos nossos corações e a tantos espíritos desencarnados, atendidos por essa casa, por meio das reuniões mediúnicas e, em especial, as reuniões dedicadas aos suicidas. Teólogos, sociólogos, psicólogos e psiquiatras, estudiosos do comportamento humano, sempre se debruçaram para entender as escolhas humanas, em especial quando se trata acerca do suicídio. Por que uma criatura opta pelo autoextermínio? E durante muito tempo, acreditou-se que a ideia do suicídio ela surgia na mente das pessoas devido a lesões que esses indivíduos possuíam no cérebro. Mas à medida que a ciência foi evoluindo, o conceito foi se modificando e correntes psiquiátricas chegaram a uma grande conclusão. Que, na verdade, a pessoa que se mata, ela não busca a morte. Ela deseja fugir da vida. Deseja fugir dos seus conflitos, das suas dificuldades, das suas tormentas. Do ponto de vista psicológico, o suicídio é uma grande fuga. É um ato que mostra a covardia do indivíduo. Embora muitos digam que suicidar-se é um ato de coragem para quem o faz, mas a verdade é a falta de coragem, a falta do enfrentamento das vicissitudes, das dificuldades do dia a dia. A doutrina espírita, por meio dos seus postulados,
vem nos mostrar que o suicídio é uma ilusão, porque a vida, ela continua depois da morte. E o Espiritismo nos demonstra que problemas todos nós possuímos. Não existe sequer uma pessoa na Terra que não tenha problemas. Mas eles chegam na nossa vida de acordo com a nossa capacidade de enfrentá-los, de acordo com a nossa força, já que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Desde o ano de 2004, a Federação Espírita Brasileira, todos os anos, realiza uma campanha em defesa da vida. Suicidar-se jamais. Buscando conscientizar a todos nós, por meio de palestras, seminários, a importância de valorizarmos a oportunidade da nossa existência física. O suicídio tem atingido índices alarmantes. É a 8ª causa de morte no mundo, mais do que homicídio, levando muitas criaturas a um grande sofrimento. Allan Kardec, o nosso codificador, nas questões 943 a 957, discute este assunto em O Livro dos Espíritos, buscando abordar com seriedade essa temática que ainda é um grande tabu no meio religioso e até no movimento espírita, por se tratar de um tema muito delicado, onde necessitamos envolver os nossos corações em ternura, sem nenhum tipo de julgamentos. No livro O Céu e o Inferno, Kardec também abordará o tema, trazendo diversas mensagens de espíritos suicidas. E nos diversos relatos, algo que é unânime, em todas as mensagens nós vamos encontrar essa abordagem. Os espíritos estão decepcionados do outro lado da vida, porque descobrem que não morreram. Apenas retiraram a vida física, mas continuam vivos e com o agravante de terem retirado a própria vida. Abordar essa temática nessa semana de aniversário é algo muito proveitoso, mesmo porque o trabalho que o Cantinho de Jesus realiza junto aos suicidas. E ainda há muitas fantasias, muitas ilusões em torno deste assunto, inclusive no nosso movimento espírita. Quantas vezes nós escutamos falar que aquele que se suicida com 20 anos de idade e tinha que viver até os 60, durante 40 anos, vai ficar do outro lado da vida penando e sofrendo os horrores do ato que cometeu, para que possa valorizar a sua vida. Quantas vezes nós escutamos que os nossos irmãos suicidas do outro lado da vida sofrem por demais, percebendo os vermes carcomendo o seu corpo, o peso da terra sobre si, em experiências dilacerantes. É necessário nós estudarmos para poder compreender, porque Deus não é um carrasco. Deus é misericordioso, justo e bom, e dá a cada um segundo as suas obras. Naturalmente, que nós não vamos nos envolver numa fantasia de achar que o indivíduo que se suicida
encontrará o reino dos céus. Mas é muito importante que nós possamos compreender os processos que se dão no mundo espiritual. E é por isso que no nosso movimento espírita surgiu este livro, que ilumina as nossas consciências a respeito deste tema. Muito embora muitas pessoas tenham dificuldade de lê-lo, que é outra fantasia. A pessoa abre o livro e na primeira página, quando começa a ler, já fecha, porque diz que não consegue ler o livro, dos horrores das primeiras linhas. E na fantasia ainda diz, só posso ter sido suicida no passado, porque ao ler não consigo seguir adiante. E sem seguir adiante, nós não compreenderemos o amor e a misericórdia de Deus perante os nossos atos equivocados. Chico Xavier, o notável médium de Pedro Leopoldo, ele chegou a afirmar que o livro Memórias de um Suicida, nos últimos 50 anos e nos próximos 50, seria a mais notável obra a tratar dessa temática, esclarecendo-nos a realidade que cada um de nós vamos encontrar ao optar por este caminho. E coube-nos, na noite de hoje, estudar um capítulo que fala profundamente ao nosso coração. O capítulo 3 do livro Memórias de um Suicida, que se refere ao Hospital Maria de Nazaré. É um trabalho memorável realizado por espíritos sob a coordenação da Mãe de Jesus e Mãe Nossa, em socorro daqueles que estão em sofrimento. A obra, ela é escrita por um suicida, Camilo Castelo Branco, que no livro está sob o pseudônimo Camilo Cândido Botelho. E ele começa a nos narrar as suas experiências, que naturalmente durante essa semana já estão sendo estudadas. Mas antes de adentrar ao socorro que ele recebeu, ele fala do trabalho grandioso realizado pela espiritualidade, um trabalho organizado, sério, amoroso, em que frequentemente os servos e servas de Maria visitam o Vale dos Suicidas e levam consigo uma listagem para poder recolher aqueles espíritos suicidas que já estão em condições de serem retirados daquela zona de sofrimento para reiniciar a nova trajetória. E ele diz que no dia em que o seu nome foi escutado, quando os benfeitores liam a listagem dos espíritos que seriam recolhidos naquele dia, a esperança brotou dentro do seu coração. O coração angustiado, cheio de culpa, remorsos e grandes sofrimentos. E os espíritos benfeitores demarcaram o Vale dos Suicidas com ruas, números, para saber a localização de onde estavam os espíritos a serem recolhidos. E estes benfeitores, amoravelmente, tomam muitas vezes nos seus braços, carregam nos seus colos estes irmãos em sofrimento, levando para um veículo que
os leva até aquela região para transportar todos estes irmãos que são resgatados. Dezenas e dezenas de espíritos são recolhidos de uma só vez. E Camilo conta que quando ele foi levado para dentro do veículo, um veículo espaçoso, mais parecendo um ônibus, com poltronas confortáveis, brancas, com enfermeiros dentro daquela viatura, onde eles já estavam prontamente para o serviço, para o acolhimento, para já minorar as dores e os sofrimentos que eles traziam. E à medida em que aqueles espíritos eram trazidos, ele ali assentado já sentia uma mudança brusca na vibração, no acolhimento que era realizado por cada um deles. E algo que nos tocou profundamente ao ler o livro, porque cada vez que nós lemos, temos uma visão diferente. Para preparar este estudo, às vezes as entrelinhas, elas falam tão ao nosso coração. Camilo diz que quando aquela viatura, aquele automóvel se fechou as portas e começou a soerguer para sair daquela região tenebrosa, de sombras, de sofrimento, ele escutava o lamento, o choro dos que ficavam, a blasfêmia daqueles que ainda não entendiam o porquê não foram resgatados, o choro convulsivo daqueles que desejavam ser levados. E quando nós escutamos esse relato, nos parece algo tão doloroso. Será que os benfeitores não teriam misericórdia? Porque todos não são resgatados. É a necessidade de cada indivíduo. Daí nós não termos condições de asseverar o tempo de cada um. Somente Deus o sabe. Porque existem diversos atenuantes e agravantes que façam com que este tempo no mundo espiritual seja menor ou menor na zona do sofrimento. Porque requer também o aprendizado íntimo do espírito que suicidou, para o despertamento, o cair em si do outro lado da vida. E eles então, conta Camilo, foram levados. E à medida que esse automóvel, vamos assim nos referir, vai se afastando do vale, ele percebe então alguma certa claridade despontando à frente, estradas por onde iriam passar, já com uma paisagem diferenciada. Ele chama atenção, ele conta neste capítulo, quando a regular distância, dentro daquele veículo, ele começa, e todos que estão ali dentro, a divisar alguns quilômetros de distância, uma grande muralha, onde atrás dela há uma edificação que mais parecia uma fortaleza. De princípio, eles temem, porque não sabem para onde estão levados, o que lhes acontecerá naquela nova realidade. Mas à medida que esse veículo ele vai se aproximando, eles já começam a perceber uma certa claridade. Havia ali naquela construção a grande muralha e diversas torres, em número de 6, muito altas,
que eles não sabiam para que era. E quando o veículo estacionou à entrada principal, havia um grande pórtico e sobre ele, em letras garrafais, escritos em luz, ali estava colocado Legião dos Servos de Maria. E alguns daqueles espíritos que liam essa inscrição já se emocionavam, já sentiam a amorosidade deste Espírito grandioso, que é a mãe de Jesus e a mãe nossa. E quando aqueles portões se abriram, ele pôde divisar um grande abismo que havia para adentrar a colônia correcional. E uma ponte, como se fosse uma ponte movediça, desceu sobre aquele abismo para que o veículo pudesse passar, tendo um outro pórtico para eles atravessarem. E quando essas imensas portas se abriram e eles entraram, puderam ver diversos soldados, vestidos à época medieval, alguns hindus, outros egípcios, como se estivesse resguardando a entrada daquele local. E uma das torres, a mais alta, estava escrito: Torre de Vigia. E quando os portões se fecharam e o veículo continuou percorrendo as ruas daquela colônia, eles perceberam que se tratava de uma cidade, um local de acolhimento, onde haviam centenas e centenas de espíritos se movimentando de forma diligente, andando de um lado para outro no trabalho. Todos eles vestindo um jaleco branco, onde trazia no bolso uma inscrição: LSM, Legião dos Servos de Maria. E aquele veículo foi adentrando aquela colônia espiritual, quando parou diante de um imenso edifício, muito bem talhado, construído, lembrando também as construções medievais. É muito bom nós dizermos que todas as inscrições estavam em português. Isso nos levou também a refletir se não existem colônias de socorro espiritual para cada país, de acordo com as necessidades de cada espírito. Porque, pelo que Camilo conta, todos os espíritos que acolheram e foram acolhidos, os médicos e enfermeiros, todos eles eram portugueses. Então, a sabedoria divina, reunindo espíritos de uma mesma região para trabalhar em favor uns dos outros. E diante desse local, esse edifício enorme que eles pararam, ele percebeu que era espécie de uma recepção. Era um departamento chamado de vigilância, onde eles precisariam fazer o seu reconhecimento e a sua matrícula para a entrada na colônia espiritual. Vejamos o trabalho da espiritualidade, a organização administrativa de uma colônia espiritual, um trabalho amoroso. E quando aqueles espíritos foram descendo do veículo, foram acolhidos por enfermeiros, alguns conseguiam andar, outros precisavam ser levados em macas, outros terem o suporte do braço amigo para conseguirem caminhar. E cada um deles, individualmente, entravam numa sala,
onde eram acolhidos por um trabalhador que fazia a sua ficha de inscrição. Naquele local, eles precisavam dizer o nome que tinham quando encarnados, precisavam falar do motivo que os levou a buscar o autoextermínio, a forma com que buscaram e onde os seus despojos carnais se encontravam na terra. Nós achamos também muito curioso as perguntas que eram feitas a eles. Camilo diz que aqueles espíritos que não tinham a mínima condição de responder, porque estavam envolvidos na dor profunda, era o dirigente coordenador do socorro que respondia, porque ele já tinha todas as informações. Mas a espiritualidade desejava que o espírito revivesse para começar ou recomeçar uma nova trajetória. E conta Camilo que quando os espíritos relatavam o que haviam vivido, relembravam, criava-se imagens, pensamentos que eram filmadas e guardadas nos arquivos espirituais por aparelhos sofisticados. Na década de 50 não eram conhecidos por nós. E hoje nós já reconhecemos através do avanço da tecnologia. Já existia no mundo espiritual os arquivos espirituais dos pensamentos emanados por aqueles espíritos, as emoções sentidas. E depois dessa ficha, eles eram levados a um imenso pátio. E ali, Camilo percebeu uma separação de homens e de mulheres. Espíritos femininos e espíritos masculinos ficam em alas diferentes. E na ala dos espíritos masculinos, somente espíritos masculinos trabalham, médicos e enfermeiros, no atendimento àqueles que são necessitados. Eles são divididos num grupo de 10, depois de passarem por essa triagem. Ali são explicadas as regras e normas da colônia espiritual, porque existem regras e normas que precisam ser seguidas a pena de sanções, se não forem seguidas como estabelecidas. E quando divididos em 10, eles são colocados num veículo menor. Ele diz, na linguagem da língua portuguesa, espécie de um trenó, muito ligeiro, puxado por cavalos fogosos, muito bonitos. Ele até se refere a cavalos da Normandia, cavalos exuberantes, que vão levá-los por uma estrada dentro dessa colônia espiritual. E vão se afastando cada vez mais, porque existem muitos edifícios, muitas construções, residências. E quando eles vão se afastando e adentrando por essas estradas muito bem cuidadas, ele diz que as ruas, elas são de pedras brancas que mais parecem neve, de tão brancas. É um lugar aprazível, onde ainda há uma certa névoa, é bem espesso o ambiente, onde há uma luminosidade, que é a luz do sol, mas que não ilumina completamente, talvez por causa das emanações mentais dos espíritos ali recolhidos em grande número, no atendimento necessário a cada um deles. E no caminho, agora, com 10, indo em direção a um local que eles não sabiam onde, eles começaram a divisar placas que apontavam, dizendo hospital. Eles estavam sendo levados a um hospital no mundo espiritual.
E nessas estradas haviam alguns entroncamentos, especificamente 2, onde numa das setas à esquerda estava escrito manicômio, à direita estava escrito que era o local de isolamento e a estrada que levava ao hospital. Foi essa estrada que eles tomaram quando chegaram diante do imenso edifício, com colunas muito belas, com flores silvestres que caíam por aquelas colunas, um ambiente muito agradável, convidativo. E eles foram sendo retirados dentro daquele trenó e levados para dentro da imensa instituição, com corredores muito largos e diversos quartos, enfermarias, onde eles seriam colocados 10 a 10, com camas muito alvas, onde eles iriam descansar. Ao chegarem nos quartos, enfermeiros já estavam aguardando. Tudo muito bem organizado. Trazendo para eles vestes hospitalares, para que eles pudessem mudar as suas roupas, desgastadas pelo tempo, sujas e rotas, por causa da condição espiritual que cada um deles se encontrava. Deveriam tomar um banho, trocar as vestes e virem para o quarto para tomarem um caldo reconfortante. Um detalhe que Camilo traz, que às vezes passa despercebido. O caldo tinha o sabor preferido de cada um. E quando eles começaram a tomar este caldo, a tela da memória, o nosso pensamento é algo extraordinário. Muitos deles reviviam experiências amorosas que tinham vivido na terra, especialmente junto da família. Alguns retornavam ao tempo da infância, quando ao entorno da mesa com o pai e com a mãe tomavam sopa, conviviam harmoniosamente, recebiam o amor diligente, materno. Era uma forma que a espiritualidade utilizava de puxar as lembranças afetivas. Era um tratamento, porque as lágrimas escorriam pela face de cada um deles. Depois o caldo reconfortante, onde eles se sentiam fortalecidos, os enfermeiros, acompanhados de médicos, entravam no recinto, indo o atendimento individual a cada um deles. E os médicos colocavam a mão sobre a destra do enfermo, orando, repassando energias positivas e induzindo-os ao sono reconfortante. Um sono diferente, porque no Vale dos Suicidas, muitos também dormiam, mas tinham pesadelos terríveis. Porque ao fechar os seus olhos para descansar na necessidade de cada espírito, eles reviviam na sua memória o ato consumado, a experiência difícil vivida na hora da morte, sentiam as suas dores e ali agora tinha o sono refazente. Dormiam profundamente, como se estivesse nos braços de Deus. Diz Camilo que quando ele acordou, parecia ter dormido horas e horas, muito embora não soubesse quanto tempo havia se passado. E ele conta neste capítulo, com minúcias de detalhes, e aqui nós não vamos adentrar a essas minúcias, que o nosso intuito também é que cada um de nós busquemos a leitura do livro para viver essa experiência. Mas ele conta que quando acordou, alguns outros do quarto também haviam acordado. Ele se sentia um pouco fortalecido,
mas as dores excruciantes. Ele estava marcado ainda pela culpa, pelo arrependimento, pelos questionamentos e dúvidas interiores do que havia lhes acontecido. E cada espírito que ali se encontrava, numa dificuldade diferente, num conflito diferente, de acordo com a forma que haviam suicidado. Camilo e o companheiro Jerônimo, que estava ao lado da sua cama, sentiam dores nos ferimentos que traziam na região da cabeça, porque haviam retirado a vida dando um tiro. Então eles sofriam ali na região do cérebro, na região visual. Ele não enxergava muito bem ainda o que estava à sua volta. Na região da faringe, que havia sido comprometida, também no aparelho respiratório. Mas Mário Sobral, que também estava ali entre eles, trazia dores muito fortes e também problemas respiratórios, porque havia se dependurado numa corda e sentia asfixia ali deitado sobre a cama. João de Azevedo, o outro espírito que foi amparado, trazia a mente torturada, porque sentia dores por todo o corpo, por causa do envenenamento que ele havia escolhido como uma forma de retirar a vida. Belarmino gritava de dor, porque os seus braços já estavam entorpecidos. Ele havia escolhido cortar os seus pulsos e trazia ali as experiências ainda muito marcantes dentro do seu coração. E naquele momento em que eles acordavam sentindo essas dores, eles começaram alguns a blasfemar, outros começaram a recordar-se das suas experiências na terra, a contar uns para os outros na troca de experiências, que à primeira vista, quando nós lemos o livro, parece algo salutar, que estão colocando para fora os seus conflitos. Mas à medida que eles vão conversando e trazendo as suas experiências negativas, dentro do quarto há letreiros luminosos que se acendem pedindo silêncio, pedindo oração, para mudar a sintonia, porque essa não é a proposta. Eles estavam ali trazidos para recomeçarem, não para reviverem o que já haviam vivido, para sofrerem tudo novamente. E Camilo, ele entra nessa experiência, trazendo também as suas colocações malsinadas, e o ambiente, ele se transforma negativamente, a ponto dos enfermeiros terem que entrar dentro do quarto onde eles se encontravam para chamar-lhes a atenção, falando das regras e normas da instituição, a ponto de avisar a eles que se ocorresse de novo, haveria sanções. E as sanções eram justamente aquelas setas que ele havia visto na estrada, espíritos que eram levados ao isolamento, que não sabiam conviver com os outros, trazendo as suas experiências negativas, os seus pensamentos malsãos. Em alguns casos mais graves, o indivíduo envolvido na culpa, na blasfêmia, enlouqueciam literalmente. E eram precisos ser levados ao manicômio para o tratamento devido. Então eles têm um choque quando os enfermeiros adentram ali, trazendo os apontamentos. E é preciso ser colocado um soldado de vigia para manter a ordem daquele quarto. Os dias se passaram, quando eles recebem a visita dos médicos, dizendo que o tratamento deles iria ser iniciado. E eles iriam ser levados para
a sala de cirurgia, para que cada um pudesse ser atendido nas suas necessidades. Eles iriam tratá-los no corpo espiritual. Nós aprendemos com a doutrina espírita que nós temos o nosso corpo físico, ao espírito, e o que dá forma ao espírito é o perispírito. O elo de ligação do espírito com o corpo físico é o perispírito que dá forma ao espírito, é um corpo espiritual, onde nele são gravadas todas as nossas experiências, positivas e negativas. E o perispírito traz as marcas do suicídio, as debilidades que foi trazida ao corpo físico. E é por isso que precisa ser reconstituído. Um processo cirúrgico, amoroso, feito pelos benfeitores espirituais. Estes espíritos, individualmente, são levados a essa sala cirúrgica. E no caso de Camilo, ele relata com minúcias de detalhes, comprometido na área cerebral, da faringe, também olfativo, conforme nós dissemos, ele vai sendo trabalhado pela espiritualidade com luzes, um processo de reconstituição. Vibrações ternas sendo trazidas à natureza, do sol, os benfeitores dinamizando essas energias para a reconstituição perispiritual. Mas um detalhe primoroso do livro que ele narra neste capítulo é que, muito embora a espiritualidade fazia a reconstituição, fazia a cirurgia para que o espírito pudesse se restabelecer, tudo era filmado, gravado, as marcas eram gravadas para serem enviadas para o departamento da reencarnação. Porque quando estes espíritos fossem reencarnar, o planejamento seria feito de acordo com essas debilidades que eles traziam. Um comprometimento que cada um tinha, naturalmente, com as diversas variantes de atenuantes e agravantes. Mas o que nos encanta neste capítulo, no relato de Camilo, é o trabalho diligente dos servos de Maria. Estes espíritos abnegados, em nome da Mãe, socorre aqueles que estão em sofrimento, sem nenhum tipo de julgamento. Como é difícil estender a mão a alguém sem julgar, sem questionar, sem querer saber o porquê, apenas com o propósito de servir, de auxiliar. Em todos os quartos, um quadro expressando a figura de Maria, com seus olhos ternos e doces, a envolver aqueles corações nas suas vibrações do amor. Maria é este espírito missionário que desceu das esferas sublimes para conviver conosco nas trevas da nossa ignorância, para servir a chegada de Jesus, o maior espírito que esteve aqui na Terra. E quando ela desencarna, conforme relato do espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, por meio da mediunidade de Chico Xavier, ela que poderia regressar às esferas sublimes de onde havia saído, ela permanece com seus filhos amados. Porque foi na cruz que Jesus transformou a sua mãe em nossa mãe. Ali de braços abertos, os exertores da morte, ele olha para Maria que chorava, amparada por João, e lhe diz: mulher,
eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E ele distende os laços consanguíneos, falando dos laços espirituais que nos unem. E ela, naquele momento em que Jesus vem acolhê-la, porque ele que a recebe no momento da sua morte, eles estão ascendendo as esferas mais sublimes, anjos cantavam em louvor a Maria pela sua missão cumprida. Ela para a marcha e pede a Jesus: eu quero lhe fazer um pedido. Peça o que quiser, minha mãe. Eu quero percorrer os caminhos que tu percorreste e eu não pude ir. Eu quero estar nos locais onde passaste levando a mensagem divina e quero fazê-lo sozinha. Pela velocidade do seu pensamento, ela vai à cidade de Nazaré, onde ela recebe o anúncio do anjo Gabriel, que seria mãe. Ela recorda-se viajando pela cidade de Belém, onde Jesus havia nascido. Ela passa pela cidade de Caná da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho. Foi a Cafarnaum, a Magdala, a Cesareia de Filipe, foi a Gadara, foi a Tiro e a Sidom. Ela foi em todos os locais onde Jesus passou, terminando diante do Monte Gólgota, onde Jesus havia sido crucificado. E naquele momento, ela se recorda que os cristãos, os seguidores do seu filho, estavam sendo mortos, dando testemunho de amor. E ela deseja então ir a Roma, onde o seu filho não havia estado, mas aonde a mensagem havia chegado por meio dos seus seguidores. E no circo romano estão homens e mulheres cristãos que seriam mortos. Alguns queimados, outros devorados pelas feras, outros decepados em sua cabeça. E ela, Maria, que entra nos porões da prisão, onde estão aquelas pessoas aguardando o momento da morte, encontra um silêncio sepulcral, alguns que choravam, outros que oravam, e ela vê uma jovem assentada ao chão e lhe diz: canta, minha filha, canta. E a voz, o rouxinol, foi escutado ali, e naquele dia os cristãos entraram cantando na arena. E quando foram mortos, Maria, a mãe de Jesus, os acolheu, escrevendo com letras de luz os céus de Roma: Ave Cristo, bem-aventurados aqueles que te saúdam e te felicitam. Maria, essa mãe amorável, irá dedicar-se no mundo espiritual ao trabalho junto aos suicidas. Aos nossos irmãos e a nós próprios, que em algum momento da nossa estrada evolutiva optamos por este caminho, para socorrer, levar o lenitivo, trazer o consolo a tantas dores. E o Espírito Maria Dolores, pelas mãos de Chico Xavier, irá narrar um dos mais belos socorros realizados por Maria nos momentos de dores e de sofrimentos de um homem que se encontrava do outro lado da vida, pelas marcas do suicídio, em intensa dor e intenso sofrimento. No livro pouco conhecido da Lavra de Chico, chamado Momentos de Ouro, a poetisa Maria Dolores, ela escreve: depois de muito tempo, sob os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além,
errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto, estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova, porque terás em breve uma existência nova e não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu e bradou, rude e pasmo: mãe, não venhais aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver aos pés da nobre mãe que forjava o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te, quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Agora pensa e descansa. E Judas, este instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial
de quem precinto a luz? No entanto, ela, fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Que Maria, a mãe de Jesus e mãe nossa, possa nos abençoar e nos envolver em suas vibrações de paz. Nós gostaríamos de felicitar o Cantinho de Jesus pelos 75 anos do seu aniversário. Que muitas outras datas possam se repetir e que essa casa, as bases seguras do Evangelho de Jesus, continue levando o consolo a muitos corações. Antes de nós voltarmos à palavra ao Delano que nos dirige nessa noite, carinhosamente, a direção da casa nos permitiu que nós pudéssemos falar um pouquinho acerca do nosso trabalho. Muitos que aqui estão já o sabem, mas nós fazemos parte de uma organização, além de frequentar o Grupo Sheila aqui em Belo Horizonte, uma organização que se chama Fraternidade Sem Fronteiras. É uma ONG que há 15 anos tem buscado levar consolo, esperança a muitos corações, especialmente dos nossos irmãos africanos. Essa instituição que surgiu há 15 anos atrás com 75 crianças em Moçambique, hoje atende a 34 mil pessoas, em 5 países da África, em diversos estados do nosso país, inclusive aqui em Belo Horizonte, um trabalho realizado junto aos moradores de rua, crianças com microcefalia, buscando levar consolo, alimentação, saúde, levar a dignidade ao coração de quem sofre. Aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais, nós trouxemos a divulgação. Logo ali à saída, nós montamos um pequeno estande, porque temos diversos livros publicados, cuja renda é revertida para várias instituições, entre elas a Fraternidade Sem Fronteiras. O mais recente trabalho nosso é um livro chamado Fala Sério. É um livro de perguntas e respostas em torno do sexo, onde nós buscamos um trabalho de pesquisa, responder a 123 questões feitas por jovens em torno deste tema que ainda é um tabu dentro da nossa sociedade. São perguntas que todos nós gostaríamos de fazer e às vezes temos vergonha ou temos medo de fazê-lo. Um outro livro é o livro Provérbios de Luz. É um livro que fala dos ditados populares. Aquelas frases do dia a dia que às vezes nós falamos, não damos tanto significado. Mentira tem perna curta, pimenta dos olhos dos outros é refresco, cada ovelha com a sua parelha. Aqui a espiritualidade comenta à luz do espiritismo. A Aline, que nos acompanha, ela é da cidade de Biúna, no interior de São Paulo, tem passado alguma temporada conosco aqui em Minas Gerais, nos acompanhando nas palestras. Ela tem 2 pendrives gravados, um deles, esse de organza preto, com músicas populares, músicas clássicas e algumas poucas músicas infantis, e esse de organza branco são músicas em torno das curas realizadas por Jesus. São 50 canções, trazendo o Evangelho de Jesus cantado. Nós utilizamos o nosso culto no lar, as nossas reuniões nas casas espíritas, e a renda deles também revertida para as instituições. A Aline vai trazer uma canção agora, que tem tudo a ver com a nossa proposta do trabalho, e depois nós voltamos a palavra ao Delano, para dar continuidade à nossa reunião, à nossa gratidão. O meu combustível para continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce para não desistir. Não tá sendo fácil aqui,
estou cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra casa. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso encontro em ti? Tá tão complicado, Pai. Eu confesso que tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra casa. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde irei se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio, és o meu alívio. Essa última canção, eu gostaria que todos nós fechassem nossos olhos e elevemos ainda mais os nossos corações e pensamentos. E, se possível, deixar a sala meia luz, teria como? Por gentileza, para que possamos agradecer a Deus, ao nosso Mestre, à nossa Mãe Maria Santíssima, a esta casa, a espiritualidade amiga. Então, que fechemos os nossos olhos, acalmando ainda mais os nossos corações e pensamentos. E que esta última canção, Ave Maria de Catinha, que possamos mentalizar aqueles que são tão caros a nós,
por que não, em especial para os suicidas, para todos que sofrem. Somos sofredores também, mas aqueles com fardos muito mais. Ave Maria.
choro agora só vale de alegria. Todos os anos, no aniversário, a gente faz um sorteio de um livro que é cedido gentilmente pela biblioteca da casa. E foi passada uma lista, todos assinaram. Alguém ficou sem assinar? Às vezes o Erson ganha, tá precisando de ler, né, Erson? Jaque, tira um papelzinho para mim, faz favor. Fecha os olhos e tira. Número 15. Senhor Valdir Silva. É ele que decide. É mesmo. Pode passar, não? Isso que é um espírito de luz, né? É o livro consolador, tá? Número 27. Senhorita Neide. Tá vendo que a casa tá cheia de espírito de luz, né, Welles? Só espírito de luz. Tá cedendo. Isso é ótimo. Deixa eu pegar aqui. Aí esse vai aceitar. Bom, nós então, com muita alegria, vamos endereçar o livro ao número 6, Senhor Luiz Calado. Tira uma foto. Obrigado. Obrigado a você. E o Ellerson, trazendo de forma brilhante a irmã Aline, que já está nos corações de cada um de nós. Eu gostaria de lhe dedicar também um cheque, viu, Aline? Para que você desconte no mundo espiritual. Muito obrigado, Aline. Vou tirar uma foto. Mostra o cheque. Jaque. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, lembro que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura,
Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu braço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde nós. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixo um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Assim seja, graças a Deus. Deus abençoe a todos. Assim seja.